debate de hoje, comemorando o Dia do Livro Espírita e o Dia do Espírita. Logicamente, são dois momentos importantes da nossa vida, porque estamos ocupando, fazendo que a doutrina ocupe o seu lugar de direito, como uma doutrina cultural que renova toda a sociedade, ou a pretensão é justamente essa, toda a humanidade. Nós trouxemos para a gente a capa do Livro dos Espíritos, e essa edição ela é traduzida pelo professor Herculano Pires. No seu início, Herculano Pires vai dizer: este livro, portanto, o resultado de um trabalho coletivo e conjugado entre o céu e a terra, o professor Denis Arce não o publicou com seu nome ilustre de pedagogo e cientista, mas com o nome obscuro de Allan Kardec, que havia tido entre os druidas na encarnação e que se preparara ativamente para a missão espírita. Então, nós começamos a preparar essa viagem desse espírito. Quando a gente olhar Hippolyte Léon Denisard vai, vamos olhar um pouco para nós. Também, como na prece o Marcelo falou que nós somos viajores nessa estrada evolutiva, vamos observar isso também. Druida. Quem não lembra desse desenho, né? O asterisco e o obelix, né? E aqui tem o mago e aqui tem o asterisco. Todo mundo lembra desse povo druida. Eles brigavam contra quem? Contra Roma, né? Viviam nas Gálias, que hoje é França. Então, os druidas eram um povo ligado a essa questão da magia, a questão da volta a um novo corpo, que não tinha um nome de reencarnação. E eles guerreavam de pelo, não tinha armadura, não tinha nada, porque eles sabiam que eles não iriam morrer, que ia morrer só o corpo. E esse povo viveu antes do Cristo. Viveu antes do Cristo. Então a reencarnação não é o ensinamento dos espíritas. Isso foi coberto. Aí veio o Espiritismo e descobriu a reencarnação. Foi velado de propósito. Mas já o povo druida já tinha esse conhecimento. Nesse livro de Zeus Van Tuyl e Francisco Tilson, os dois, Francisco Tilson foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Eles fizeram uma minuciosa pesquisa bibliográfica de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele diz que o espírito familiar da família Boldin, na França, de nome Zéfiro, né? Uma noite o seu espírito do Zéfiro deu-lhe por uma médium que era uma das suas filhas. Tinha a Catarina e a Janete, são as duas filhas que tinham 16 e 14 anos, da família Boldin. Uma comunicação toda pessoal. Eu me lembro de dar encontro ter dito que nós deveríamos nos acostumar com as comunicações espirituais como nós nos acostumamos a respirar. Deveria ser para nós a coisa mais normal do mundo nós nos comunicarmos com aqueles que já perderam o corpo físico, mas ainda é muito pintado com cores escuras. Né? Morreu. Né? Não morreu ninguém morreu. Então, essa comunicação de Zé era tida assim, bem particular, bem pessoal, bem familiar, não tinha esses gravames que as pessoas colocam. Então, uma comunicação toda pessoal, na qual dizia, tendo conhecido e uma precedente existência, quando, ao tempo dos druidas, viviam juntos nas Gálias. É interessante ressaltar esse diálogo, quando Allan Kardec adentra a casa do senhor Baudin, ele diz assim: salve ilustres sacerdote, 3 salves ao rei. Kardec não entendeu, todo mundo começou a rir. Aí Kardec entrou na brincadeira, disse assim: está abençoado, né? Tome a minha bênção, coisa do tipo. E aí o pessoal começou a rir de novo.
Aí o Zéfiro disse: não, ele foi um sacerdote do Ida e trabalhou comigo na época das Gálias. Nós vivíamos juntos. E o nome dele naquela época era Allan Kardec. Bem, aí Francisco Tilson, e o Woodville fizeram essa pesquisa aqui. Ele diz assim: ele se chamava então Allan Kardec, e com a amizade que havia voltado, só fazia aumentar. Prometia-lhe esse espírito secundar uma tarefa muito importante a que ele era chamado e que facilmente ele valia a ter. Nesse outro livro são os luminares tchecos, ou da antiga Tchecoslováquia. Esse livro é de J.W. Rochester. E ele traz algumas informações a respeito de Jan Hus, ou Jean Hus, ou João Hus. Isso. Ele fala aqui: Rochester, em outro livro seu, Herculano, editado em 1888, escreve no primeiro capítulo, O Eremita. Encontramos o relato do encontro do patrício Caius Lucilius com o eremita Pai João. Caius Lúcius, nesse livro Herculano, ele está saindo do Vesúvio, que foi cometido esse vulcão que cometeu uma região, e ele estava saindo com a sua família. Saiu em busca, porque realmente era um caos que estava acontecendo. E chegando em certo momento, ele diz para o escravo: leva a minha família com o cavalo, está descansado, que eu vou a pé. Eu vou a pé. Aí em um momento ele descansou, tão cansado que ele estava. E aí ele encontrou esse eremita, Pai João. E o eremita começou a tratar dele. Durante sua convalescência, interessaram-lhe pelo cristianismo, acabando por se converter ao ouvir Pai João falar sobre Jesus. Vamos ver agora no próximo slide quem era Pai João. O eremita Pai João contava ao rapaz sobre o tempo em que, servindo como soldado na Galileia, tiveram a ocasião de conhecer Jesus. Como centurião Quirilos Cornélio recebera a tarefa de penetrar nas assembleias dos seguidores do Nazareno e, estando lá, comovera-se com a figura e a palavra do Cristo. Hoje o pessoal diz que é serviço de inteligência, O serviço de inteligência da PM está no meio das manifestações, todo mundo apaisana. Isso a Roma já fazia isso. Só que o Tiro saiu de perseguidor do Cristo, ele passou a ser seguidor do Cristo. E quando nós formos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, vocês vão ver lá o centurião Cornélio, homem de fé, temente a Deus e seguidor do Cristo, em Atos dos Apóstolos. Então nós começamos a ver essa consonância, essa realidade de como Cornélio já se comportava. Bom, ele era seguidor, perseguidor, passou a seguidor. E esse centurião foi responsável pela prisão de Jesus. Não ele, mas o centurião cuidava de 100 homens, Mas o seu pelotão, a sua companhia, responsável em prender Jesus. Mais tarde, quando Jesus estivera preso, sendo responsável pela sua guarda, o centurião Quirilos Cornélio ofereceram-lhe fuga, propondo-se a ficar em seu lugar. Olha, interessante. Ao agradecer, Jesus relatara-lhe que ainda iria morrer por ele, mas isso seria em um futuro mais distante. Por isso que a gente às vezes fala de Jesus, as pessoas não percebem quem é e quem
era Jesus. Ele está falando com um centurião romano. E daqui a pouco vocês vão ver quem é que deu a vida por Jesus. Quanto tempo depois? E Jesus já sabia disso. Só que era um futuro mais distante, já nos revela Rochester. Nesse livro de Carlos Embaçaí, A Missão de Allan Kardec, nós vamos ver, Carlos Embaçaí é o pai, viu? Quem esteve em Itajubá foi o filho. Tá? Foi o filho. Então, nesse livro, ele vai dizer para nós o seguinte: Jean Hus foi sacerdote tcheco, mártir e percussor da reforma protestante. Que Jan Hus, como sacerdote católico, ele dizia que Pedro não é o chefe da igreja, o chefe da igreja é Jesus, que não tinha indulgência, que não tinha que pagar nada, sabe? Ele era um grande companheiro de John Wycliffe. Wycliffe, né? Aí a tradução fica por conta de quem sabe inglês melhor do que eu. Mas há indícios que John Wycliffe teria sido Leon Denis no futuro, que foi parceiro de Allan Kardec. E John Hus era amigaço de John Wycliffe, onde ele absorvia muito desse seu professor as lições, justamente já como precursor dessa reforma protestante. Nasceu em Husinec, de onde tirou seu nome, que na Boêmia, na Tchecoslováquia, em 1369, e morreu em Constança, em 6 de julho de 1415, queimado, vivo pela Santa Inquisição. Então, o Papa queria conversar com Jan Hus, queria excomungá-lo. E aí, para ele chegar lá, falou: não, então vai me excomungar, mas não quero que ninguém me queime, né? E o rei deu um salvo-conduto para ele: não, você pode vir a Roma, que está tudo bem, né? Lá em Constança, pode vir em Constança, que você vem, passa, vai, sai, né? Só que na hora que ele contestou lá com o pessoal pegou Jan Hus, levou, deram a sentença dele, levaram para o final lá, tiraram a roupa, amarraram ele no poste, encheram de lenha e tocaram fogo. Então, só para entender que esse Cornélius reencarnou em Jan Hus. Jesus teria dito: não, você não vai morrer agora por mim, mais tarde você vai morrer por mim. E morreu queimado em uma fogueira da Santa Inquisição. Jan Hus, filho de pais camponeses, completou seu curso de Universidade de Praga, onde se formou como bacharel em teologia e em artes em 1396. Volta. Assinava Jan Husnek e por abreviatura russo, que em tcheco quer dizer ganso ou pato. E na hora que ele estava sendo levado, queimado, ele começou a cantar uma área de Deus, de Jesus. Olha só que beleza. E dizia assim, antes de queimar: vocês estão queimando um pato hoje, mas desse pato vai nascer uma ave que vai brilhar no futuro, vai bater suas asas no futuro. O pessoal chamava de bus, né? Pato. No livro A Missão de Kardec, da autoria de Carlos Embaçaí, há um capítulo sobre Jan Hus. E lá que as fontes de afirmação que ele diz: Allan Kardec fora Jan Hus, da data de 1857, essa informação de que Jan Hus, né, reencarnou em Hippolyte Léon Denisard Rivail, que tinha o apelido de Allan Kardec, a alcunha, porque ele foi sacerdote druida com esse nome. Acrescenta que a informação veio por via medianímica, pela psicografia de Hermance Dufour. Ela que trouxe essa informação de que Hippolyte, uma encarnação antes de Hippolyte, teria sido esse sacerdote tcheco queimado na fogueira. No livro Vitor Hugo, de Zilda Gama, O Solar de Apolo, é o nome do livro, um livro antigo, né? No livro de Vitor Hugo, pela psicografia de Zilda Gama, O Solar de Apolo, encontramos confirmação do famoso escritor
de que Allan Kardec foi a reencarnação de Ian Rus. Então, eu estou mostrando alguns livros aqui que mostram quem era, né, Allan Kardec, quem era Hippolyte Léon Denis Rivail, da onde ele veio, para onde ele está indo. Vê a parte mais, eu digo assim, mais envolvente do nosso estudo, é justamente o que está nesse livro aqui, Cartas e Crônicas. Essa é a capa mais moderna que nós temos dela, e a capa mais antiga, a qual alguns de nós ainda temos. E diz lá na lição, Kardec e Napoleão, que reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, estava virando o ano, né? No coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos e sábios e benevolentes, para marcar a entrada significativa do novo século. Antigas personalidades de Roma imperial, pontífices e guerreiros das Gálias, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Legiões dos Césares, com seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês e grupos de pioneiros da evolução hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição de destaque. Linha simbólica de posição de destaque. Olha o que acontece agora. Imediatamente uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplendentes. Em alcançando o solo delicado, esses astros se transformavam em seres humanos, nimbados de claridade celestial, envolvidos numa claridade celestial. Então, quando a gente estuda aqui a questão do perispírito, que o espírito superior pode tomar qualquer forma, eles tomaram a forma de estrelas, né? Mas ao chegar no solo, eles tomam a forma que eles quiserem, a forma humana. Bom, imaginemos como é que deve ser esse momento aí. Dentre todos que já estavam, aí vai falar de Platão, Copérnico, Santo Agostinho, Sócrates. Esse pessoal tudo estava sentado e esse grupo estava vendo esse grupo chegar. São luminares. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava na cabeça, como que ao olhar-lhe de bênção, o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. O espírito superior, quando ele olha para nós, ele tem essa característica. Ele nos atrai, mas com doçura. A autoridade dele não é aquela coisa imposta, é a doçura do olhar que ele faz, a gente fica comovido. Na destra, na direita dele, guardava um cetro dobrado a arrecamar-se de súbitos, sublimes cintilações. Olha o que acontece com esse ser. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendores dos vexilários arriavam silenciosos em sinal de respeito. Foi então que o Corso, esse Corso é Napoleão, viu gente? Se pôs em lágrimas. Até então ele estava lá no patamar dele, envolvido lá com o pessoal de Roma, sabe, todo mundo saudando a Napoleão, o pessoal de Roma, tudo envolvido lá com seus estandartes, tudo perto de Napoleão. O que sugere que o nosso amigo Napoleão tem um pezinho de Roma lá, né? Tem algumas das suas existências na Roma antiga. Foi então que o corpo se pôs em lágrimas, e levantando-se avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia o báculo de ouro,
postando-se genuflexo diante dele. Alguém sabe quem é esse ele? Quem é esse ele? Vamos lá, então deixa o silêncio. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, olha a diferença do Espírito Superior, ergueu de pronto, não deixou de se ajoelhar, e procurava abraçá-lo, quando o céu pareceu abrir-se diante de todos, uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para o Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo. Napoleão estava encarnado, mas deixou seu corpinho lá na caminha dele e veio para essa reunião, em 31 de dezembro de 1799. E essa voz dizia: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que, sob a égide do Cristo, descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia no abençoado lar de Leão, mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiantes e otimistas, enganou-se com a púrpura do mando e, embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804. Quem nasceu em 3 de outubro de 1804? Hipólite Leão Denisard Rivail. Agora eu pergunto: quem é o rapaz que estava com o ateado e o cajado de ouro? Não. Ele ia saber, estou falando o nome, tá? Que ia nascer Hipólite, mas quem era antes de ser Hipólite? Quem era? Ian Rus. E de quem era aquela voz que disse: irmão e amigo, está na sua frente um espírito que vai revolucionar o conhecimento humano? Quem era? Jesus. Ian Rus, o que aconteceu com Ian Rus? Foi queimado na Santa Inquisição? Então nós começamos a, nessas pequenas slides, trazer para nós a trajetória de um espírito que vem se preparando para ser o codificador de uma doutrina. E esses ensinamentos vêm iniciando o seu trabalho na espiritualidade. Lembram que está no livro dos médiuns lá? E se eu recusasse a continuar com a obra, o que aconteceria? Os espíritos responderam a Hipólite: outro tomaria e continuaria a obra, porque a obra de Deus não fica apenas na mão de um homem. E vocês perceberam que ele saiu com seus cooperadores, todos reencarnaram junto com Ian Rus. E reencarnaram, ele reencarnou em Hipólite Leão Denisard Rivail. É isso que às vezes nós perdemos, essa direção de quem somos. Nós ficamos muito no estamos. Estamos homens, estamos mulheres, achando que nós não temos um projeto de evolução. E se hoje nós abraçamos a doutrina do codificador, não é à toa. Nós somos cooperadores do codificador. Nós estamos reencarnando com uma outra mentalidade. Muitos de nós não sabem porque já não aceitava desde criança a tal da primeira comunhão. Muitos de nós não sabiam por que
pecado, eu tenho que parar de fazer as coisas, para depois vir aqui. Porque eu fazia um tal de ato de contrição. E no ato de contrição eu dizia que eu não ia fazer mais. Mas na semana que vem eu fazia de novo. Então não era verdadeiro aquilo que eu estava contrito e propondo. Por isso que essa viagem que nós fazemos, o Marcelo colocou isso na sua oração, que nós somos viajores do tempo. Nós passamos pelo tempo. Nós nos propomos as coisas maiores. E lógico, quando nós começamos a entender quem é que está no comando, quem é que está facilitando a nossa vida, dando todos os permeios da nossa existência, aí nós ficamos tranquilos. Nós estamos lendo uma obra chamada Painéis da Obsessão, onde a moça casa com um rapaz que tem tuberculose. Casa com ele, passa um tempão ao lado dele, e naquela época, né, Campos do Jordão era a cidade que acolhia o pessoal com tuberculose. E ela ficou, tem um momento da leitura que ele diz assim, mas ele nem se preocupou comigo, eu poderia ter pego tuberculose e não pegou. Mas por quê? Porque não está escrito que vai pegar tuberculose, não pega. Nós estamos cansados de ver pai aidético, mãe aidética, e o filho nasce e não tem AIDS. Quem é que está coordenando isso? O acaso? A sorte? Ou nós temos um ser supremo que sabia bem antecipado, não, centurião, agora você não vai morrer por mim, mais tarde você vai morrer por mim. E aí Anrus é condenado porque ele queria, né? Ele foi um dos mártires da reforma protestante, tirar essa questão da indulgência. Pedro não é Jesus. A igreja está basada, a união, né, a comunidade tem como cabeça Jesus. E no livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta: qual é o modelo que Jesus nos envia para ser nosso guia? Resposta curta e grossa: Jesus. Não tem outro modelo, não tem outro guia. Divaldo Pereira Franco conversando com Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é o espírito protetor de Divaldo. Nada, Divaldo não escreve nada sem antes passar pela aprovação de Joana de Ângeles. E ele no início ele queria saber quem era o guia dele. E ela disse: teu guia é Jesus. Mas todo mundo tem guia, eu também queria ter meu guia. Quer dizer, Divaldo queria ter um guia. E ela disse: o nosso guia é Jesus. Então nós começamos a enxergar que Allan Kardec, o sacerdote druida, que vivia em meio, né, eles não tinham templos. Aquelas pedras Stonehenge, né, Stonehenge, acho que na Inglaterra lá, eles se reuniam assim. Eles tinham conhecimento da chuva, conhecimento das condições climáticas, estudavam muitas coisas. E uma das coisas que estudavam era justamente o retorno à vida física. E isso na floresta. E tinham ligações aí com o carvalho sagrado, porque o carvalho era grande, o pessoal se reunia embaixo. Tinha conhecimento dos gnomos, tinha conhecimento da força psíquica. Por isso que aparece naquele desenho lá ao lado, né? Que faz uma porção, que o Obelix, né, no desenho, né? Ele toma, fica gordão, fica forte, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso são tudo ideias do que era do povo druida. Aí nós vamos ver esse espírito que vem do druidismo reencarnar em Roma e perseguir Jesus. E de perseguidor passou a ser seguidor. Aí ele está lá no deserto como eremita, já com o pai João. Ele recebe Caio os Silos e começa a falar de Jesus para ele. Aí há indícios que esse Caio venha a ser o Rochester, que é o que traz a informação do livro. Há indícios. Mas isso pouco importa. O que importa para nós é a trajetória do Espírito, e nós estamos nessa trajetória. Ninguém vai nos procurar
procurar, você quer ser espírita, você quer ser espírita, é nós que nos propomos. Eu quero ser espírita, como é que eu faço? Eu quero assistir a reunião, como é que eu faço? Ninguém é amarrado e trazido para cá. A gente vem por livre e espontânea vontade, com desejo de conhecer, e é assim. Aí, desse centurião, vem a ser esse sacerdote tcheco, que já, olha o tempo que passa, né? Já vem trazendo uma nova mentalidade, tirar aqueles conceitos que o cristianismo primitivo foi deturpado pelos homens. Por exemplo, o batismo. Quando nós éramos católicos, dizíamos o quê? Quem não batiza vira pagão. Mas se nós vamos ver na história, quem fazia o batismo eram os pagãos. Então é um conceito que o paganismo tinha, que o catolicismo absorveu, colocou como ritual. E assim virou sacramento, e assim virou dogma, e assim uma série de informações dentro do cristianismo que foi, né, contaminado, vamos dizer assim, foi influenciado porque queria encher os templos com manifestações exteriores. E veio João Rus e dizer: não, não é assim, isso não existe, ninguém paga o céu. Até hoje nós trazemos esse ranço. Nós entramos no centro espírita e às vezes dentro de nós ainda vem aquela barganha, né? Se eu for no centro, eu tomo o passe, a água frutificada, eu venho aqui, ajudo a varrer, ajudo a limpar, e aí Deus me livra dos problemas. Alguns ainda dentro da casa do espírito com esse ranço de fazer barganha com a divindade. Eu sou um bom menino e Deus me ampara. E nós aprendemos ao contrário. Nós continuamos do mesmo jeito e as provas que temos que passar, elas irão do mesmo jeito. Porém, vamos encontrar mais fortes, mais esclarecidos e entender algumas das situações. Alguém, um dia, perguntou a Michelangelo, enquanto ele esculpia: Senhor, por que razão martelar esta pedra indefesa? Não seria mais justo deixá-la livre no coração da natureza? O escultor, entretanto, respondeu simplesmente, sem altear a voz: um anjo mora preso nesse maciço, nesse bloco maciço, e eu tenho o compromisso de trazê-lo até nós, e batendo, e cortando, aresta sobre aresta, aparando, brunindo o mármore que empresta. Vê, afinal, um instante que ele próprio exulta, a obra-prima que jazia oculta aparece soberana. É um anjo que sorri, de beleza humana. Uma pedra, por fim, que se transforma, com prodígios de forma, em requinte de luz e de beleza humana. Assim também, ó minha irmã, quando a dor te ameace, ou te amarfalhe a vida, não grites maldições, nem fabrique labelos. A prova é a força que te aperfeiçoa. A dor nasce de Deus, por dom profundo, que te arranca do mundo para brilhar nos céus.
que a dor